somos profetas da nova geração. Somos chamados nesse momento para podermos estar ativando o profético, restaurando o ministério profético, que o Senhor que começou no Antigo Testamento. Vimos ali que os profetas transmitiam as mensagens, mas era de uma forma parcial, não era completa. Veio Jesus e ele foi a completude de tudo. Nele estava toda a plenitude de Deus e nele se cumpriu todas as profecias e a lei. Mas ele deixou seu espírito de profecia para que se manifestasse através da sua igreja. E eu vou falar do meu testemunho, no primeiro momento em que eu fui impactado com esse poder profético, com esse chamamento. Lembro-me aos 11 anos de idade, quando comecei a ver os moveres do Espírito Santo em minha vida, em algumas visões, em alguns enfrentamentos espirituais. Eu nasci de um lar onde havia uma religião diferente, e quando eu comecei a conhecer a vontade de Deus e o reino de Deus sendo estabelecido no meu lar, na minha casa, através da minha vida para a minha família, vimos uma guerra espiritual muito grande, porque se tratavam de pessoas e o domínio de territórios. E quando se trata de domínios de territórios, os inimigos eles vão batalhar até mesmo por uma única palavra que Deus libera sobre você. E em uma noite eu estava deitado, quando de repente apareceram duas figuras do meu lado. E uma parecia um espelho todo negro, enegrecido, e uma outra parecia como se um urso peludo, havia muito pelo. E eu escutava quando eles disseram assim: neutralizamos ele. E começou uma batalha. Eu vi quando o meu espírito saía do corpo e começava a lutar contra eles. Nessa batalha eu via que o meu espírito conseguia derrotar um deles, que ele caía, se tornava um monte de vidros quebrados, estilhaçado. E o outro pulava, ele virava uma bola de pelo e pulava por todos os lados, até que no último golpe eu consegui, ainda, quando meu espírito retorna para o corpo, eu ainda com as minhas mãos físicas conseguia palpar, segurar, e era como se fosse pelos de porco. Foi uma batalha muito real. E no dia seguinte eu tive outra experiência, quando apareceram aquela nuvem escura, e eram vários espíritos imundos por toda parte. E novamente diziam: neutralizamos ele. E vieram um exército imenso para me destruir. E mais uma vez eu via o meu espírito sair do corpo. E em mim havia muita luz. E começava a batalhar contra eles, e as trevas iam se dissipando. E começava a aproximar-se vários homens de branco. E todo o ambiente se tornava um ambiente de luz. E eu escutava uma voz dizendo que me livraria, porque aquele espírito, ao sair, ele saiu com voz, com tom de ameaças, me ameaçando, porque é algo muito real, irmãos, uma batalha muito clara, muito visível. E dali em diante o Senhor começou a manifestar os dons do Espírito, as visões, a palavra de conhecimento. E o Senhor começou a compartilhar comigo também alguns segredos de intercessão. Eu me lembro que em 94, o Senhor havia me dado uma visão, quando aparecia um portal imenso se abrindo, e vários homens de branco surgiam. E um deles dizia assim: dentro de 7 dias vossas vidas estarão consumidas da terra. Eu até pensei que fosse 7 dias, mas orando, buscando ao Senhor do que seria aquela visão que Deus queria nos falar. Conversando com um pastor que interpretava sonhos, e ele disse para mim que se tratavam de 7 anos. 7 anos que envolveria nações. E em 2001, 11 de setembro, o Senhor falava que aquela profecia estava se cumprindo. Quando alguém comentou
que as 2 torres gêmeas estavam sendo destruídas por aviões, por terroristas. E desde então eu comecei a me envolver na intercessão ainda mais, me aprofundar ainda mais. E de repente o Senhor me deu uma outra revelação, que ele dizia que envolvia uma questão universal. Quando aparecia nos céus uma nuvem escura, dali saiu uma voz dizendo que eles haviam usado de todo tipo de estratégias com os cristãos, mas que naquele momento eles iriam usar outro tipo de tática, e eles iriam atacar os casamentos. Foi quando eu vi uma foto muito antiga, preto e branco, na mão daquela nuvem escura, e ele disse que começaria a destruir casamentos, noivados, tudo que se tratasse de relacionamento que envolvesse casamentos. Dali comecei a travar batalhas espirituais nesta questão. Comecei um programa de intercessão e oração nos lares, fazendo campanha nas casas das pessoas, para destronar o principado da idolatria e da feitiçaria, que era muito naquele período. E vi a mão do Senhor se movendo muito para libertar diversas pessoas, muitos cancerosos curados, muitas pessoas convertidas. E o Senhor cada dia mais estava libertando pessoas, ia curando e alcançando pessoas. Quando de repente o Senhor também me leva a interceder pelo meu estado, e Ele falou de uns 2 deputados que morreriam naquele período, que foi um dos que contribuiu para termos acesso hoje ao que temos, né, a tecnologia do celular, que viabilizou. Foi um dos deputados, e foi esse que o Senhor havia me falado, e um outro também, que é do meu estado, na Bahia, que também iria falecer. E o Senhor estava sempre compartilhando comigo esses assuntos, sempre alertando acerca da sua volta. E recentemente, muito antes dessa pandemia, eu também tive essa mesma experiência. Quando aparecia uma mulher próxima a mim, transparente, eu perguntava quem era, e ela dizia que era a voz profética. E eu perguntava o que é que ela estava fazendo ali, ela dizia: o Senhor está voltando. Eu falei: mas eu ouço essa mensagem há muito tempo. E ela dizia: mas agora, de fato, a igreja tem que estar pronta. E a mensagem central é o amor. E eu disse: como iremos pregar o amor para uma geração tão egoísta, tão voltada para si mesma? E ela dizia: observe, eu olhava, vi um grande lago cheio de pessoas se banhando, uma grande pedra caía dos céus dentro daquele lago, espalhava por todas as partes aquelas pessoas, juntamente com toda aquela quantidade de água. E o Senhor dizia: eu irei humilhar essa geração. Essa humilhação egoísta será humilhada, passarei por uma humilhação. E logo em seguida surgiu a pandemia e todo esse cenário que vemos hoje. E o Senhor havia me dito: morrerá muitas pessoas. Sempre vi uma bandeira vermelha, sempre uma bandeira vermelha. Alguma coisa me mostrava que tinha relação com uma bandeira vermelha, não sei se manchada de sangue, buscando muita interpretação de Deus acerca dessa bandeira vermelha, muito antes de todo esse movimento, de toda essa tragédia. E logo só surgiu da China essa questão, né, esse mal que veio de lá. E eu já estava orando, intercedendo, e o Senhor dizendo que sempre iria dar avisos, né? Acender avisos em seu quadro de avisos, que é os céus. Porque o profeta, ele compartilha dos segredos de Deus, Deus compartilha com ele,
como dizem Amós, o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Embora que Jesus cumpriu a lei e os profetas, mas nós temos o Espírito da profecia, somos canais ainda transparentes do Espírito Santo para transmitir as suas revelações. E aqui é para edificar a sua vida, meu querido. E também te chamar para esse mover do Espírito nesses dias. É um tempo em que Deus está recrutando um grande exército de intercessores, guerreiros espirituais, profetas para uma geração, para uma revolução espiritual, pois nós precisamos tocar a terra com o poder profético. Então você é mais um convidado nesse momento. Eu quero orar pela sua vida e pedir que a graça de Deus venha sobre ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero orar por esse ouvinte neste momento, essa pessoa que nos ouve, que irá receber essa mensagem dentro do seu lar, ou até mesmo muito longe daqui, de onde estamos, em outras nações, que essas palavras vão impactá-los de forma gloriosa e ativar neles o profético, e eles vão receber essa unção profética para que realmente seus oráculos sejam abertos na terra, e assim as mensagens do teu Espírito se espalhem por todos os quatro cantos dessa terra, ministrando a todas as vidas, a todos os necessitados, trazendo cura para toda essa terra e esta geração. Eu quero te pedir nessa hora, em o nome de Jesus. Agradeço, que Cristo os abençoe abundantemente.